Bom dia, sétimo ano. Vamos começar hoje a nossa segunda semana do PET volume 3 de Laboratório de Matemática. Olha que bacana. Nós vamos continuar trabalhando com esse tema, expressões algébricas. Sabe o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver o seguinte, como é que a gente pode ler uma expressão algébrica. Vou pegar como exemplo no PET aí, página 238, aonde dá essa expressão algébrica para nós, ó. Então, como é que nós vamos ler essa expressão algébrica? Nós vamos falar, o que nós vemos primeiro aqui? Nós temos o número 2 na frente da letra. Então, o número 2 na expressão algébrica significa duas vezes, ou seja, o dobro. Então, eu leria dessa forma essa expressão, o dobro de x menos 5, tá? Então, o dobro de x, o dobro significa duas vezes, menos, então sinalzinho de menos, 5 é o número que vem depois, tá bom? Então, dessa forma, a gente faz a leitura de uma expressão algébrica. Então, a leitura de uma expressão algébrica a gente faz dessa forma. E agora a gente vai aprender outra coisa bacana, valor numérico, né? O valor numérico, sétimo ano, de uma expressão é quando a gente substitui as letras por números, para a gente poder resolver, né? Ó, então vamos dar um exemplo aqui agora? Bom, eu vou pegar para vocês essa expressão do PET, 4x mais 5y, né? É uma expressão algébrica porque eu tenho uma mistura de números e letras, né? O meu coeficiente são os números 4 e 5, que é a parte numérica, né? E as minhas incógnitas, ou seja, os valores desconhecidos, são as letras x e y. Porém, dessa maneira aqui eu não consigo dar sequência à minha expressão. Porém, se eu falo para vocês assim, ó, resolva essa expressão quando x vale 2 e o y vale 3. Então, ou seja, onde tiver a letra x, eu vou substituir pelo número 2. Tá? Aonde tiver a letra y, eu vou substituir pelo número 3. Tá bom? Vou substituir pelo número 3. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. Mais 5 vezes 3, 15. Mais 8 com mais 15 vai dar mais 23. Então, consegui resolver a minha expressão algébrica. Por quê? Eu dei valor numérico para as letras e substituí. Tá bom? Substituir. Agora, nós vamos aprender um pouquinho mais, né? Nós vamos ver aqui, meninos, que quando a gente tem o sinalzinho, quando é um termo que está multiplicando, a gente não costuma colocar nas expressões algébricas o sinalzinho de multiplicação, não. Por exemplo, quando eu tenho esse termo aqui, 5x, isso me indica que 5 está multiplicando a letra x. É 5 vezes x. Mas eu não coloco, não vem, tá? Subentende-se que é dessa forma, tá ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver o que são monômios, né, e polinômios. Monômios, esse termo mono significa que tem um só termo, né? Então vamos pegar como exemplo aqui, ó, monômio. Nos monômios, a gente tem um só termo. Olha aqui, se eu escrever 4xy, né? Ah, você vai falar, professor, mas são 3 termos. Não, é um termo só, porque eles estão todos unidos. Não há um sinal de separação entre esses termos, eles formam um bloco só, é um termo único. Então, 4xy, até a leitura dele eu falo 4xy. Então, isso é um monômio, mono, um termo só. Agora, eu tenho também os polinômios. Polinômio, poli, significa muitos. É quando eu tenho a partir de 2 termos, 2, 3, 4, 5, eles são classificados em polinômios. Vamos pegar como exemplo aqui, por exemplo, 3y
ao quadrado mais x menos 10. A gente vê aqui três termos. Como assim, professor? Porque entre os termos há sinais de mais e de menos. Olha só, 3y ao quadrado é um termo, mais x aqui é um segundo termo, né? Mais x aqui é um segundo termo, e o menos 10 é o terceiro termo. Tá vendo como entre os termos há sinais ou de mais ou de menos? Então a gente diz que é um polinômio. Só que o polinômio ele tem uma subclassificação, tá? O polinômio, quando o termo tem dois termos, ele recebe um nome especial. Ele chama binômio, né? Quando a gente fala assim, meu time foi bicampeão, é porque ele foi campeão 2 vezes, né? Então, os binômios possuem dois termos. Vamos ver como exemplo aqui. X mais Y. Quantos termos eu tenho? 2 termos. O X é um termo e o Y é outro termo. Entre eles há um sinal de mais. Então, são 2 termos. Então, eu tenho um binômio. Agora, quando eu tenho 3 termos, o polinômio recebe um nome especial. Ele é um trinômio. Tá? Mesma coisa, quando eu falo assim, meu time foi tricampeão, então ele foi campeão 3 vezes. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, x mais y mais z. Então eu tenho aqui 3 termos, o x é um termo, o y é um segundo termo e o z é o terceiro termo. Eles estão separados por sinais de mais, a grosso modo, para entender mais fácil. Então eu tenho 3 termos, então ele recebe o nome de trinômio, tá bom? Então, meninos, agora vocês vão fazer para mim os exercícios da página 240, da página 241 e na página 242 nós vamos ter 4 desafios e vamos ter um joguinho bacana, jogo da linguagem algébrica, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou estar postando as atividades, tá ok? Ah, professor, estou na dúvida ainda. Só me chamar no Conexão Escola, no Facebook ou no WhatsApp. A participação tá bacana, mas pode ser melhor ainda, tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula.